paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o tema contrastes e diferenças. O texto é o texto de Lucas 16, 19 e 31, onde Jesus conta a história, a parábola do rico e de Lázaro. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o que acontece no momento da morte, que nivela todo mundo, afinal de contas, todos morrem. Duas portas se abrem e todos entrarão por uma dessas duas portas. Todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas, entrarão por uma destas duas portas. E é uma porta só de entrada. Não há saída. Esse texto de Jesus nos traz vários ensinamentos. O primeiro dele é que todas as pessoas do mundo inteiro se dividem em duas classes. Aqueles que se agarram à misericórdia de Deus e aqueles que não se agarram. Jesus conta a história, a parábola de duas pessoas, o rico e o Lázaro. E Jesus disse que esse homem era muito rico, mas ele não disse se ele era um fazendeiro, se ele era um comerciante, se ele herdou essa fortuna, se ele trabalhou para conquistar essa fortuna, se ele deu seus jeitinhos, roubou esse dinheiro. Jesus apenas disse que era um homem muito rico, se vestia muito bem, que fazia festa atrás de festa, que vivia da riqueza para a riqueza. E então Jesus disse que tem um pobre coitado mendigo que desejava alimentar-se das migalhas que sobravam daquelas festas. Não sabemos nem se ele conseguia se alimentar, se sobravam migalhas para ele. Jesus apenas disse que ele desejava se alimentar daquelas migalhas, daquelas sobras, e que era acompanhado apenas de cães que lambiam suas feridas, suas úlceras. E aqui uma coisa interessante, Jesus o chama de Lázaro. Será que era o nome dele? Provavelmente sim, mas talvez não. Porque o nome Lázaro, ele significa aquele que tem em Deus o seu auxílio, ou aquele que se agarra na misericórdia do Senhor. Jesus podia estar dizendo assim: havia um pobre mendigo que desejava muito se alimentar das migalhas do rico, que caía da mesa do rico, mas só tinha os cães por companhia que lambiam as úlceras, mas ele se agarrava na misericórdia do Senhor. Mas provavelmente o nome era Lázaro, mas com significado profundo do que ele queria. Interessante que Jesus não diz o nome do rico, mas nós sabemos os nomes dos ricos, não sabemos. São os nomes em destaques nas mídias, na televisão, no jornal, e muitas vezes a gente quer ser igual a eles, a gente gostaria de ser assim, de ter o que eles têm, porque o nome deles está lá estampado e aquela riqueza abunda. Jesus não se importa com esses nomes, mas ele faz questão de dizer o nome do pobre coitado, daquele mendigo que se agarrava à misericórdia de Deus. Como eu falei, esse é o primeiro ensinamento. Alguns se agarram à misericórdia de Deus, outros se agarram a outras coisas. O segundo ensinamento é que depois da morte só existem dois destinos. Não existe nenhum lugar intermediário, ou nenhuma outra possibilidade, ou uma sala de espera. Existem só dois destinos: céu ou inferno. Duas portas abertas. E todos entrarão por uma delas, e não há mais saída. E esse é outro
O outro ensinamento que no momento da morte o destino está selado. Sem fé, condenação. Com fé, salvação. Festa no céu. Os anjos fizeram uma festa quando Lázaro chegou. Enquanto que o rico foi enterrado, Jesus disse. Jesus nem fala que Lázaro foi enterrado. Ele foi jogado numa cova qualquer. Era um indigente, era um mendigo, era um morador sem teto, digamos hoje. Não tinha ninguém. Agora o rico foi enterrado com muita pompa, com muita honraria. Dá até para imaginar. Várias e várias pessoas, a elite da sociedade, enquanto jogavam as pás de terra, os discursos, foi um homem bom, foi um grande filantropo, ajudou tanta gente, fazia tanta festa, e cada pasada de terra que caía no caixão, o rico lá do inferno vendo aquilo, só gritava: estou em sofrimento, estou em tormentos. Foi um homem bom, um homem rico, fazia muita festa, só para aproveitar sua riqueza lá em cima, diziam. E ele lá embaixo: estou em tormentos. Não, por favor, mande que Lázaro molhe o dedo na água e acabe um pouquinho com essa dor que eu estou sentindo. Eu estou em tormentos. No momento da morte, o destino é selado. Sofrimento eterno ou felicidade eterna. E esse é outro ensinamento. A dor é real, como a felicidade é real. Vocês veem que o rico, a alma dele que está lá, está sofrendo, a consciência dele está acesa e dá remorso dele, dá desespero, porque ele precisa de alguma ajuda e não tem mais. Ele que podia ajudar todos quando estava aqui, agora não tem ajuda mais nenhuma. E aí dá o remorso, porque ele lembra dos irmãos que estão indo para o mesmo caminho dele. Ele diz: Abraão, por favor, manda o Lázaro voltar lá e avisar meus 5 irmãos, eles estão vindo para cá também. Sente o peso do tormento, do remorso, da consciência, porque ele dava aquelas festas e devia dizer o tempo todo: isso que é vida, para que Deus se vira como pode, a gente está muito bem, e ele está vendo que os irmãos vão ir para lá também. E esse é o outro ensinamento. Lá, Abraão diz que existe um grande abismo. Ninguém sai do céu, ninguém sai do inferno. E ninguém volta. E então ele diz assim: e ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não creriam. Eles nem creem. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. Aqui está o outro ensinamento. Obras, curas, milagres ou qualquer outra coisa não produz conversão, não produz fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Moisés, os profetas, os evangelistas. Ainda que se alguém ressuscitasse, eles não creriam. Mas Jesus abre aqui a possibilidade de voltar alguém? Não. Ele falou dele. Ele estava falando dele, porque ele ressuscitou. Depois que ele morreu, ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra e não mudou a vida de ninguém. Ele apareceu a mais de 500 pessoas e só creu quem já cria. A sua fé ficou fortalecida vendo Jesus ressuscitado. Mas quem não cria não passou a crer. Tanto que no momento da ressurreição, em que a pedra é removida, Jesus ressuscita e os guardas ficam atônicos, estáticos e sabe, falando. Os fariseus e saduceus logo veem que Jesus de fato ressuscitou. E eles tentam subornar os guardas, dizendo: não falem nada para ninguém. Digam aí que alguém roubou o corpo. E cadê o corpo? Era tão fácil mostrar o corpo e dizer: olha, ele não ressuscitou. Não tinha corpo, porque Jesus de fato ressuscitou.
Só que ninguém passou a crer dos que não criam, tanto que os fariseus, os saduceus, continuavam perseguindo os discípulos, dizendo: cala a boca, não testemunhe a respeito deste homem. Por isso foi dito ainda que alguém ressuscitasse. Ninguém creria. Precisa ficar claro também que Jesus não disse que pobres vão para o céu e que ricos vão para o inferno. Rico é quem ouve a palavra de Deus, porque essa é a única voz que vem do além para mostrar o que acontece depois da morte: céu ou inferno, condenação ou salvação. A mesma oportunidade para todas as pessoas. Os dois tiveram a mesma oportunidade, assim como nós também temos a mesma oportunidade. O rico tinha tudo nessa vida. Quando morreu, teve que deixar tudo aqui. Lázaro só tinha a misericórdia de Deus e essa foi junto com ele, porque era a sua verdadeira riqueza. Estar junto a Deus que nunca o abandonou, e a ele se agarrou. Ele fez a boa escolha. Ele, como pobre e miserável, ele podia ficar reclamando, amaldiçoando, como tantos ficam se vitimizando, dizendo: eu não tenho nada, eu sou desgraçado, Deus me abandonou. Todos têm um monte de coisa, mas ele não. Em momento nenhum ele reclama, ele se agarra a misericórdia de Deus. Ele fez a boa escolha. Não foi a riqueza nem a pobreza que decidiram o destino deles. O rico tinha o coração preso à riqueza, à fartura. E esse foi o problema. Tudo ficou aqui. Lázaro confiava na misericórdia de Deus, como diz o seu próprio nome. E Jesus diz lá em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O tesouro e o coração do rico eram sua riqueza. O tesouro e o coração de Lázaro era a misericórdia de Deus. A fé vem pela palavra, não por experiências extraordinárias. Muitos ainda procuram visões, revelações, aparições, para ouvir alguma outra voz do além. Nós temos Moisés, os profetas, os evangelistas, nós temos a Bíblia. Ali está a voz que precisamos ouvir. A voz que fala da misericórdia de Deus, que mandou Jesus para sofrer e morrer pelos nossos pecados na cruz. E eu pergunto: qual é o teu maior tesouro? Onde está firmado o teu coração? És um Lázaro e firmas o teu coração nas misericórdias de Deus? Outra coisa que fica bem claro aqui é que bênçãos terrenas, riquezas terrenas, não significam exatamente prova do favor de Deus. Tem tanta gente rica, milionária, que rouba, que furta, que engana. Muitas vezes as pessoas pensam: nossa, ele é fiel a Deus, Deus está abençoando muito ele. Para muitos a riqueza significa perdição. O verdadeiro sinal do amor de Deus é a cruz de Cristo. Porque essa cruz, ele constrói a única ponte sobre um outro abismo. O texto fala do abismo que existe, da separação que existe entre o céu e o inferno. Mas existe um outro abismo que nós criamos através do pecado. Deus nos cria como uma família para vivermos junto com Ele. E por causa do pecado nós rompemos essa relação. Criamos um abismo, uma separação, que nós não temos como ultrapassar. Porque agora, dentro do nosso coração tem maldade, raiva, ciúme, inveja, egoísmo, ódio. E isso nos separa de Deus, que é amor. Então não tem como a gente passar para lá. Só que o amor de Deus, a sua misericórdia é tão grande,
tão grande, ele mandou Jesus para ser a ponte, para sofrer e morrer numa cruz, e assim nos dar novamente a possibilidade de estarmos unidos com Ele, aqui e depois na eternidade. Misericórdia. Quantos e quantos ainda rejeitam a misericórdia? Então você vai dizer, pastor, eu confio, eu creio, eu vivo também pela misericórdia de Deus e na misericórdia de Deus. E então eu digo, ótimo, que bom, continue assim. Mas agora, aproveite as oportunidades, porque ainda tem mais uma lição nesse texto. Os 5 irmãos estão por aí. Existem muitas e muitas pessoas que ainda não se agarram à misericórdia de Deus em Cristo Jesus e não têm perdão. Não buscam o perdão, não valorizam o perdão. E sem perdão não há salvação, porque o abismo continua aqui. E a porta é do inferno. E depois o outro abismo não permite mais mudar de lado. Talvez esses 5 irmãos façam parte da nossa família. Talvez alguém na nossa família ainda não crê na misericórdia de Deus. Talvez seja na escola, no trabalho, entre os amigos. Existem muitos desses 5 irmãos por aí. E Deus espera que você e eu, que nos agarramos à misericórdia de Deus em Jesus, que temos o perdão e a certeza da vida eterna. Devemos Moisés, os profetas, os evangelistas, a essas pessoas, enquanto ainda estão vivos. Porque agora é o momento de mudar de vida, de se arrepender, do Espírito Santo atuar e converter o coração. Como Deus deixou bem claro, isso só acontece através da voz do além, da palavra de Deus, que está na Escritura Sagrada. Eu e você sejamos sempre Lázaros. Eu e você nos importemos com quem está ao nosso lado. E devemos essa palavra da salvação a todos. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia, em que nós também entraremos pela porta certa. Quando Deus dirá, vinde bendito do meu Pai, preparei um lugar para você. Que assim seja. Amém.